eu ver se ele dá o sinal aqui que está gravando. Muito bem. Bom dia para todo mundo. Seja todo mundo bem-vindo a mais uma aula nossa, né? Aula de 7ª semana, aula de final, né? Aqui já dessa nossa etapa de estudos, tá? E eu quero começar esse nosso encontro fazendo uma síntese de um material que eu elaborei, certo? Como apontamentos de um livro chamado Como e Por que Ler, do autor norte-americano, cujo nome é Harold Bloom. Tá? Tem uma história engraçada sobre Harold Bloom, que foi engraçada para mim quando eu me flagrei depois de ter vivido essa experiência. Harold Bloom é um autor que eu li durante o meu mestrado, e como pesquisa de mestrado, da parte da obra dele que fala a respeito de religião, que fala a respeito da Bíblia, porque no mestrado eu estudei como é que os poemas do século XVII, de autoria do poeta Gregório de Matos, faziam a releitura, a paródia, enfim, escreve bastante a respeito da Bíblia. Então eu peguei tudo quanto foi livro que eu encontrei na época de Harold Bloom, que ele falava alguma coisa sobre a Bíblia, e li. Então é um autor que eu tenho em meu coração, é um professor de altíssimo gabarito. E quando foi no doutorado, eu fui estudar na universidade em que ele ainda atua, que é a Universidade de Yale, lá nos Estados Unidos. Eu passei um ano estudando lá. E passei um ano, eu não sei porquê, eu queria encontrar Harold Bloom, mas ficava adiando, não encontrei. Porque lá eu tinha a possibilidade de marcar um atendimento com ele, sabe? Eu poderia criar uma pequena entrevista para ter esse prazer de estar com ele. Mas aí eu pensei o seguinte, depois de tudo, eu pensei, eu acho que se eu tivesse tentado encontrar Harold Bloom e não tivesse encontrado, ia ser uma coisa muito frustrante para mim. Então, para mim, é mais prazeroso dizer assim, eu poderia ter encontrado, mas tipo não quis, eu não tentei e tal. É uma besteira que eu começo para mostrar a vocês que com esse autor eu tenho convivido um pouquinho, e eu reli o texto inicial do livro dele, Como e Por que Ler, eu recomendo que vocês leiam, enfim. E a pergunta é essa para início da nossa aula, né? Como e por que ler? Né? Nós vamos passar a ler contos, nós vamos passar a estudar contos. E por que ler? Como ler? Tá? E Harold Bloom, como um leitor de longuíssima data, ele é um senhor bastante idoso, que até se admira que ele continue estudando, né, e trabalhando, enfim, ele traz para nós algumas considerações sobre como e por que ler, que eu gostaria que vocês estivesse com essa pergunta no coração. Tá? As universidades do mundo inteiro, assim como no Brasil também tem, elas têm cursos de letras, em que nesses cursos se estuda a literatura e a cultura dos vários países. Então, existe em várias universidades nos Estados Unidos o curso de letras português, para as pessoas aprenderem português, para as pessoas conhecerem a cultura do Brasil e de outros países que falam português também. E eu fui estudar no departamento de português e espanhol da Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Tá? E tem muitas outras universidades. Lá mesmo onde eu estava, tem várias universidades ao redor que têm português. Na Universidade Metodista, por exemplo, tem a professora Elizabeth Jackson, que ensina português há muitos anos lá. Na Universidade de Yale, tem o professor Kent David Jackson, que nos anos 80 já orientava estudantes brasileiros que iam para lá, e nos anos 70 ele fez doutorado estudando em São Paulo, aqui no Brasil. Enfim, vocês, depois dessa aula, vocês procurem saber mais, e o interesse de trazer uma conversa dessa no início da aula como introdução ao que eu vou falar daqui a mais um instantezinho, é despertar em vocês o sonho, é despertar em vocês o entusiasmo pelos estudos, e dizer para vocês que é uma coisa maravilhosa fazer uma viagem de estudo, tá? E ter uma vida de leitura, uma vida dedicada ao autoaperfeiçoamento, à construção pessoal do próprio coração. Tá? Então, vocês podem ler o material, e suponho que já leram, podem ler o livro, suponho que já leram. Esse aqui é um momento mais para didatização, para nós conversarmos sobre como ler. Harold Bloom diz assim, olha, uma coisa importante para quem vai ler ou quem vai começar a ter uma vida de leitura
é pensar o seguinte, é que você não tem a vida inteira para ler tudo. Então, aproveite seu tempo lendo coisas boas, lendo coisas que não sejam marcadas pelo tempo, lendo coisas que daqui a 10 anos você pode reler e daqui a 10 anos essa coisa ainda vai estar repercutindo em você. Então, se você ainda não tem maturidade suficiente para escolher o que você vai ler, uma orientação pode lhe ajudar. E aí, Harold Bloom tem centenas de livros elaborados no intuito de auxiliar falantes de língua inglesa. E aí, depois de tradução, pessoas do mundo todo, né, quando se traduz os livros dele, ensinar essas pessoas a ler. Ler um autor, por exemplo, que nós vamos ler mais à frente, né, que é Edgar Allan Poe, por exemplo, e ler tantos outros, são tantos que eu fico até meio tonto. E os livros dele se destinam a isso. Ou um professor de literatura, um professor de língua portuguesa, ou de língua inglesa, ou de língua francesa, que possa auxiliar os estudantes, quem está começando a sua vida de leitor, a selecionar obras que sejam, digamos assim, duráveis no tempo, que não seja uma coisa que você leu e perdeu tempo, que você se arrependeu, tá? Como ler, né? Como ler? Como é que você lê? Você lê avaliando o que está lendo e refletindo sobre si, né? Como ler, né? É muito importante quando a gente vai ler, ler procurando, olha só, ler procurando uma natureza que tenha algo semelhante à sua própria natureza como ser humano, né? Isso é uma outra forma de ler, né? E ele diz assim que é muito salutar, é muito importante que você não leia para estar se incomodando com os outros, para ficar querendo modificar o mundo, para ficar querendo discutir, que você leia autocentrado, que você leia de você para o seu coração. E é interessante que ele diz que quando alguém lê e se transforma, essa pessoa ela também joga luz, ela ilumina outras pessoas. Para Harold Bloom, os leitores da Bíblia, que é o livro mais lido, né, no Ocidente, e os leitores de Shakespeare, que para ele é o autor mais importante de todos os autores de todos os tempos, tanto os leitores da nossa literatura brasileira quanto os leitores da literatura de língua inglesa, todos os leitores buscam uma coisa só: uma forma de redenção, uma forma de liberdade, uma forma de alcançar algo maior. É a visão de Harold Bloom, né? E outra coisa, como ler? Ler de modo criativo, ler recriando a si mesmo, recriando o autor que você lê, recriando a obra, construindo a obra para você, tá? Agora, por que ler? Aí ele aponta lá, né? Ler para ter capacidade crítica, ler para poder fazer avaliação pessoal, para não ficar preso só ao que os outros pensam, né? Ler para divertimento, tá? Ler para obter alguma transformação, ler para combater a presunção. Cada autor grande que a gente lê para obter conhecimento. Cada autor que nos ensina faz com que a gente olhe para si mesmo e veja, poxa, como eu ainda sou pequeno, né? Como eu ainda tenho a evoluir. Como minha presunção em alguma área da vida ela é um equívoco. Quanto mais a gente estuda e a gente aprende um pouquinho, a gente vê como tem um muitinho que a gente não sabe, e aí a nossa presunção de qualquer superioridade vai por terra. Eu não sei vocês, depois a gente pode conversar, mas eu conheço gente que lê a capa de um livro e já se sente super intelectual aos 20 anos. Isso é um problema neurótico que eu espero que meus estudantes não tenham. Tá? Ler para encontrar mentes mais criativas do que a nossa. Né? A leitura tem esse porquê, né, de ser feita. Tá? Ler para conhecer mais gente do que a vida permitiria. Ler para roubar ou para se apropriar das ideias, desde que não seja plágio, né? Desde que você respeite os direitos autorais, mas é muito importante você ler para colocar as ideias dos outros no seu coração, e aí, pondo no seu coração, você não precisa pagar, é uma apropriação justa, e quando quem escreve oferece o que escreveu para o mundo, é um exercício de doação imenso, porque eu vou dizer para vocês que quem ganha dinheiro com livro é um ou dois ou três autores, e alguma editora deve ganhar dinheiro com livro. Porque, via de regra, escrever é uma atividade vital. Quem escreve, escreve para se sentir vivo, é nesse sentido. E quando ele consegue publicar, tirando muitas vezes do próprio bolso, é um exercício de doação do que ele tem de melhor, ele entrega de presente para quem
vai ler. Eu vi casos, testemunhei casos de a pessoa fazer um esforço imenso, aí vende um livro e o que ele consegue ganhar com o dinheiro de livro depois de 1 ano, 2, 3 de trabalho é juntar de quem comprou, né, o livro, juntar ali de 20 em 20 reais e pagar um almoço. Pronto, nada mais do que isso. 3 anos de trabalho para ganhar um almoço. Então, quando a gente lê, a gente tem essa oportunidade de receber do outro o que ele deu, eu não diria nem que é roubo, porque ele já ofereceu, né? De receber de alguém algo que é o melhor desse alguém, tá? Daí o porquê de ler. E a ideia que eu estou falando aqui é a leitura de literatura, é a leitura de ficção, que é feita, entre aspas, sem um propósito, entre aspas, mas que pode ter o imenso propósito de nos preparar para as coisas que são as mais importantes da vida. Tá? Aí agora eu quero ler um trechinho de Harold Bloom com vocês. Eu quero ler um trechinho de Harold Bloom com vocês. Esse trechinho não está aqui ainda disponível, mas eu vou abrir a tela para vocês poderem observar, e eu vou ler com vocês agora. Vamos lá. Para esse primeiro tempo aqui ser concluído. Digam aí no chat se vocês conseguem ver e ler direitinho. Quando passamos a ler mais, automaticamente estamos valorizando os autores também. Se as pessoas lessem mais, seria um trabalho bem mais valorizado. Estou contigo, Alice, de A a Z. Estou contigo de A a Z. Mas sempre vai ter, Alice, aquela etapa em que alguém ainda não é reconhecido como grande autor e que ninguém vai querer pagar pelos seus livros, ele vai ter de oferecer de graça o que ele tem de melhor, muitas horas de trabalho. Aí, se a gente vivesse num país ou no mundo, né? Vou falar da nossa micro-realidade, que é melhor. Num estado, numa cidade, em que as pessoas lessem mais, quem escreve seria mais valorizado com toda certeza. Mesmo assim, o começo seria difícil, porque ninguém começa já feito, né? Você tem de se fazer. Pois bem, vocês estão vendo aí o trechinho, não estão? Não existe apenas um modo de ler bem? Digam para mim se sim. Pronto, ótimo, tá? Então está aí. Como e por que ler? É com base em Harold Bloom. E aí o exercício é identifique uma resposta ou respostas para essa pergunta dupla, né? Como e por que ler? Eu fiz vários testes e parecia que estava tudo bem, mas agora estão me dizendo que está meio bugado. Vamos ver quando eu postar lá, vocês comentam alguma coisa no YouTube, tá? Vamos para a reta final desse nosso primeiro momento. Eu queria que vocês estivessem bem atentos a esse trechinho que eu vou ler para vocês. E eu quero dizer assim que essas nossas aulas, muito mais a partir de agora do que em outros momentos, tá, gente? Elas são aulas que são importantíssimas para a nossa vida como um todo, tá? Então, deixa eu ler para vocês esse trechinho aqui, olha. Identifique respostas. Como e por que ler? Nesse trechinho aqui, olha. Não existe apenas um modo de ler bem. Deixa eu pegar a minha ferramentinha de desenhar, que eu gosto tanto. Eu vou pegar aqui uma cor bem fashion. Vou pegar essa cor aqui. Então, não existe apenas um modo de ler bem, mas existe uma razão precípua. O que é uma coisa precípua? Eu não olhei no dicionário recentemente, mas pelo contexto aqui, do que diz antes, do que diz depois, é o que tem de mais importante, é a razão primeira, é a razão fundamental de se ler, né? Nos dias de hoje, a informação é facilmente encontrada. E olha que Harold Bloom não estava nem considerando, talvez, essa infinidade de informação que a internet nos oferece, né? Agora, onde está a sabedoria? Essa é a pergunta. Informação tem muita, mas onde está a sabedoria? Gente, eu gostaria que vocês tivessem a capacidade de fazer inferência, ou seja, a partir do que é dito, chegar ao que não foi dito explicitamente e entender o seguinte, que a razão principal para ler, já de cara ele está dizendo nesse trecho aqui, e eu destaco para vocês, ler para encontrar sabedoria. Eu queria que vocês escrevessem alguma coisa aí sobre o que é sabedoria, né? É diferente de ter informação, é diferente de ter conhecimento. Sabedoria é uma coisa a mais, não é? Olha, eu vou dizer para vocês que o nosso contexto atual, de pessoas com um monte de seguidores na internet, etc., enfim, canais com milhões de pessoas seguindo, eu tenho visto muita gente com zero de sabedoria
e que adquiriu alguma informação, algum conhecimento, e aí ele consegue atrair pessoas dizendo coisas que não têm mínimo de sabedoria. Tenham esse filtro, né? Até o relógio desligado, quebrado, sem pilha, ele está certo 2 vezes por dia se ele for um relógio de ponteiro. Conseguem compreender isso que eu estou dizendo? Um relógio quebrado, parado, 2 vezes por dia ele vai estar certo. Então tem muita coisa por aí, 99% errado, mas com uma pequeníssima informação para legitimar o erro. Mas, enfim, onde é que encontra a sabedoria? Então eu digo para vocês, ler para encontrar sabedoria. Aí o que é sabedoria precisamos pensar, né? Se tivermos sorte, encontraremos um professor que nos oriente. Então eu diria para vocês, né, como ler? Sob a orientação, por exemplo, de um professor, né? Ele está dizendo aqui nesse trechinho. Estou ensinando vocês a lerem do dito para o não dito ainda, tá? Mas, em última análise, vemos-nos sóis. Ele fala muito da solidão, né? Seguindo o nosso caminho sem mediadores. Ler bem é um dos prazeres da solidão. Então, digamos, ler para quê? Para encontrar prazer. Eu tenho vontade de escrever um livro chamado Senilidade, 2 pontos, A Velhice Sem Livros. Eu tenho vontade de escrever esse livro, talvez eu nunca escreva. Uma velhice sem livros é uma coisa triste. Outras coisas podem substituir o livro, claro, mas quando não tem o substituto, que a gente vai ao longo da vida acumulando aquilo que gostaria de ter lido e não leu. Eu trouxe do meu apartamento para o meu muquifo um conjunto de livros que eu gostaria de olhar e ler, que eu não sei quando é que eu vou olhar, mas estão aqui. Estão aqui. Se eu não ler em breve, um dia, quando eu estiver velho, não tiver mais aula para dar, talvez eu encontre tempo para lê-los, tá? Então, ler nos conduz à alteridade. Então, ler para encontrar alteridade. Eu quero pedir a vocês, como uma apropriação dessa aula, que vocês procurem ler, que vocês procurem se informar sobre o que é alteridade. Na idade de vocês é fundamental compreender o que é autoridade, a alteridade e desenvolver a alteridade, que é a propriedade de cada ser humano ser diferente um do outro, de cada pessoa se distinguir, de cada pessoa contrastar. Então, se eu não entendo o que é alteridade, mesmo sem saber o nome, eu posso ficar perturbado porque não sou igual a alguém, eu posso ser perturbado a alguém que quer que eu seja igual àquela pessoa que está ali me perturbando. Então, quando a gente lê para, digamos assim, refletir e ver que o que um personagem de uma história está fazendo, matou alguém, judiou de alguém, que aquilo não é certo, eu, por contraste, eu estou desenvolvendo minha alteridade. E quando eu vejo que alguém ali está agindo de uma forma que não é a forma como eu ajo, eu consigo me compreender mais na minha alteridade. Alteridade como sendo propriedade das pessoas serem diferentes. Então, ler para quê? Para adquirir alteridade, para você se tornar você mesmo, para você, digamos assim, saber que é normal e natural as pessoas, os seres humanos, constatarem entre si, que cada pessoa tem sua particularidade, cada pessoa tem aquilo que lhe é próprio. Então, a leitura, segundo Harold Bloom, um leitor de vida inteira, a leitura, Harold Bloom nos ensina, que faz com que nós adquiramos, né? Caminhemos em direção à alteridade, a ser alguém com alteridade, tá? Seja a nossa própria, seja a de nossos amigos. Então, olha, é você consigo mesmo e você respeitando o outro, tá? Na alteridade, na particularidade, como diz como está escrito aí no chat agora, tá? Presentes e futuros, né? Uma dinâmica permanente, né? Leitura de ficção é alteridade, é você lidar com o outro. Vocês vão ler histórias, né? Já está disponível a Pata do Macaco, e vocês vão ali conviver com o outro por contraste, eu vou dizer assim, né? E alivia a solidão. Você não está só, você tem o outro ali com você, né? Lemos não apenas, olha, por que ler, né? Porque na vida real jamais conheceremos tantas pessoas como através da leitura. Ler para conhecer pessoas, conhecer
vidas, né? Conhecer experiências. Por que mais? Porque amizades são frágeis. As amizades passam, né? Propensas a diminuir em número. Quanto mais velho a gente vai ficando, menor é o número de amigos que a gente acaba fazendo. Uma ou outra pessoa que é leal aos seus amigos da juventude, elas muitas vezes têm muito sucesso na vida justamente por manter uma cadeia de relações. Mas nem todos nós conseguimos, né? Os amigos eles desaparecem, né? Eles sucumbem, enfim, em decorrência da distância, do tempo, das divergências, né? Às vezes você é amigo de uma pessoa 15 anos, quando é um dia vocês discordam de uma maneira tão cabal, tão peremptória, tão absoluta, que a amizade, enfim, né? Deixa de ter a mesma natureza, tá? A vida dos afetos da família, os desafetos, né? Familiar e amorosa, tudo isso vai fazendo com que a gente vá se tornando, foi para o Beleléu, né? Vai se tornando mais solitário, e quem tem a experiência da leitura, quem sabe ler e tem o desfrute de ler, tem a possibilidade de encontrar companhia. Tá? Então, essa era a nossa primeira exposição, nosso primeiro momento aqui. Como e por que ler, que Harold Bloom nos apresenta, e isso é uma introdução geral que eu quero que vocês ponham no coração, revejam esse vídeo, tá? Ponham essas reflexões no coração, porque elas vão ser cobradas de vocês, não só pela vida, porque vocês nunca mais vão poder dizer que tiveram uma aula a respeito da importância da leitura, nunca vão poder dizer que quando jovem não teve alguém que advertiu, e ao longo da vida a gente pode ir se tornando solitário, e a experiência da leitura implica obter companhia nos momentos de maior, digamos assim, abandono, solidão, enfim. Vocês nunca vão poder dizer que não tiveram essa aula. E, além disso, eu vou pedir que vocês, em outro momento, que vocês produzam um texto que eu quero ver essa reflexão refletida. E, por favor, comentem a respeito desse primeiro momento nosso aqui por hoje, e vocês comentem no vídeo quando forem reler, tá? Eu vou parar nossa apresentação e vou ouvir vocês por alguns instantes, tá? Pronto, valeu. Será que salvou, hein, pessoal? Tá gravando ainda? Deixa eu parar a gravação.